Glória a Deus. Então, para essa noite, nós vamos falar sobre algo que é imprescindível. Imprescindível, não pode faltar na nossa vida. Gente, escuta que eu vou falar uma coisa para você. Grava isso, escreve isso. Escreve isso. Deus não precisa de tempos favoráveis para agir em nossas vidas. Deus não precisa que as coisas estejam tudo correndo perfeitamente bem para que Ele venha realizar o seu propósito em nossa vida. Não, Luciene, não. O que Deus precisa é de altar. É o que Deus precisa. Deus não precisa de tempos favoráveis, mas Deus precisa de altar. Altar fala de vida. Vida. Você vai ver a Bíblia e você vai ver que as outras não entenderam, tá? Então, quem entendeu conseguiu sobressair. Quem não entendeu acabou se atrapalhando no caminho. Então, nós temos exemplos dos dois lados, né? Pessoas que entenderam e pessoas que não entenderam. Como eu tenho diferença entre compreender e entender, aprender e mudar. Quando você quer de fato viver mudanças significativas, viver de fato o que Deus tem para a sua vida, você precisa não apenas, entendi, compreendi. Não. Porque precisa haver mudanças. E para haver mudanças, é necessário ter o aprendizado. Você vai ver na vida de Abraão altar, mas você não vai ver na vida de Ló altar. Você vai ver na vida de Moisés tenda, mas você não vai ver na vida de Arão tenda. Ambos estavam no mesmo ambiente profético. Ambos estavam debaixo da mesma cobertura espiritual, mas atitudes que fizeram toda a diferença. E é sobre isso que eu quero falar. Gênesis capítulo 12. Eu quero hoje usar a vida de Abraão. Nós temos vários personagens da palavra de Deus que nós poderíamos usar, mas eu quero usar Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 6. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. Estavam entre, então, os cananeus da terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Bom, tolerância para quem podia entrar e não vai poder entrar mais, já foi, tá bom? Então, bora lá. Gente, o que eu preciso aqui é que vocês abram a câmera, tá? Porque senão vocês vão ser excluídos. Isso é uma regra que foi colocada aqui no Zoom, que o nosso Zoom é pago. Então, eu tenho direito de várias horas, porque a gente paga o Zoom. Então, nós colocamos aqui alguns direitos dentro do curso, e direitos e deveres, né? Para que possam ter bonificações. Então, para você continuar aqui na sala, você precisa abrir a câmera, tá bom? Esse é o aviso. Então, altar. Quero falar sobre altar. Abraão foi um homem de altar. Abraão foi um homem de altar. O que nós temos aqui no texto é que ele edificou o altar ao Senhor. E o que você mais vai ver na vida de Abraão é altar. Eu poderia falar aqui de 4 altares. Talvez eu consiga falar desses 4 que fizeram toda a diferença na jornada, na caminhada da vida de Abraão, que depois se tornou Abraão. O texto que nós temos aqui, ele ainda era Abraão, seu nome não havia sido mudado. Mas independente do Senhor Deus não ter feito por ele ainda o que ele prometera, Abraão já entendeu quem ele é para Deus e o que ele precisa fazer para manter viva a promessa de Deus dentro do seu coração. Altar. Grava isso. Altar. O que significa altar, gente? O que significa altar? Altar é lugar de encontro com Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia menciona 322 referências sobre a palavra altar. Então, o que a gente entende com isso? Que o altar era o ponto culminante de encontro com Deus. Altar fala do quê? De entrega total. Altar é lugar de aproximação com Deus, mediante
a vontade, o desejo de você querer, de fato, buscar a Deus, agradar a Deus, conhecer a Deus. Por quê? Porque a verdadeira vida cristã é uma vida de entrega, renúncia e sacrifício. Eu sempre digo isso aqui e vou repetir. Deus não nos chama a sacrificar apenas o que nós possuímos, mas também o que somos. Então, o altar é o lugar onde Deus vem ao encontro das nossas vidas. Então, se você de fato quer viver com Deus algo que vai permanecer vivo dentro de você, você precisa ter esse altar, porque o altar é o lugar de comunhão entre Deus e você e Deus. Altar é o lugar onde o homem se encontra com o poder divino. E nós vamos aprender sobre isso aqui, falando da vida de Abraão. Altar é o lugar onde o ser humano, aquele que deseja a Deus, o homem, oferece seus dons e seus talentos a Deus. Altar é lugar de lealdade a Deus, de fidelidade, porque Deus não honra posição, Deus honra fogo. No altar é necessário ter um altar para Deus. Não se pode acender o fogo em qualquer lugar. O fogo tem que ser aceso no altar. Por isso que ele reparou o altar. Porque o problema era o altar que não estava erguido para Deus. Quando o altar é erguido para Deus, quando você lança fogo e você joga água, a água não apaga o fogo, pelo contrário, se o altar é para Deus, o fogo pega mais fogo ainda, porque não há quem possa apagar quando é feito pela motivação certa. E isso tem que ser queimado dentro de nós. Muitas vezes, esse desânimo, essa vontade de querer parar, é porque não está aceso esse fogo. E por que não está aceso? Porque não tem altar. Nós somos a habitação de Deus, como disse Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 a 17. Ele diz: vocês não sabem que vocês são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O templo de Deus, que sois vós, agora é santo. O Espírito habita em vós. Isso significa que o corpo é o templo e o coração é o altar. O coração deve ser o altar. Por isso que o salmista pediu para que Deus desse a ele um coração puro, um coração limpo, um espírito quebrantado. Então a Bíblia fala de alguns altares que foram edificados por Abraão. E o primeiro que nós lemos aqui foi onde? Não sei se você percebeu a leitura, mas o primeiro aqui foi em Siquém. O primeiro altar que ele edificou para o Senhor foi em Siquém. Por que que foi em Siquém? Porque Siquém fala de ombro. O significado da palavra Siquém é ombro. Olha que coisa forte, gente. O que é o ombro? O ombro é o lugar de maior força do homem, falando da anatomia do homem. O ombro. E esse foi o primeiro altar na vida de Abraão, que pode ser denominado o altar da revelação, porque aqui o Senhor lhe apareceu. Veja aí Gênesis capítulo 12, versículos 6 e 7. O Senhor apareceu ali a Abraão. E ali, onde o Senhor apareceu, ele edificou um altar. Porque o Senhor lhe aparecera. Então, na verdade, Deus se apresentou a Abraão, né? E essa apresentação, essa revelação, né, fala muito de adoração e revelação, porque ambas andam juntas. É impossível você viver uma revelação e você não cair em adoração. E não tem como você estar em adoração, viver uma vida de adoração e você não ter revelação. Ambas estão juntas, são co-irmãs, são ligadas. Nós só podemos adorar o que conhecemos, né? Foi o que Jesus disse para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 22. Vocês adoram o que vocês não sabem, nós sabemos o que nós adoramos. Esse foi o primeiro altar na vida de Abraão. E o segundo altar? O segundo altar, gente, está no versículo de número 8. E moveu ali para a montanha a banda do oriente Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai do oriente, e edificou ali, um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Olha que coisa forte.
É interessante a gente notar isso aqui. Por quê? Porque Abraão ele edificou um altar entre Ai e Betel. É o que nós lemos aqui nesse versículo de número 8. Então, o que nós podemos entender com esse altar que ele edificou aqui, entre Ai e Betel? Nós podemos chamar aqui esse altar de separação. Por que, Luciene? Porque Abraão deixou Ai. Ele saiu de Ai, ficou para trás. Não fazia mais parte dele. Ele havia deixado a cidade de Ai. E agora ele estava caminhando rumo a Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. O que significa Ai? Monturo, ruína, passado. Então, nós precisamos ter essa consciência. O que ficou para trás? E o que nós estamos avante, buscando? Aquilo que Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Eu deixo as coisas que para trás ficaram. O que ficou para trás não pode fazer parte da minha vida mais. Então, você percebe que há uma separação aqui, uma ruptura. Nós podemos dizer que é a vida de altar, a consagração, que permite que a cruz separe-nos do mundo, do amor ao mundo. E tem que ver essa separação, porque se não houver essa separação, nós nunca vamos viver de fato uma vida de realização. Aí a gente começa a pensar, eu nasci para sofrer mesmo, porque para mim nada dá certo, porque a gente não construiu esse altar, nós não levantamos o altar que Abraão levantou, o altar da separação. Ai, monturo, ruína, passado para trás. Eu estou agora indo para a casa de Deus. Eu tenho um alvo, eu tenho um sentido para a minha vida, eu sei quem eu sou, eu sei porque eu nasci e eu estou a caminho disso. É? Então, o que isso significa? Ai, cobiças, concupiscência, soberba, orgulho, desejos que não estão alinhados com o desejo de Deus para nós. E a cruz, gente, ela coloca o mundo para trás de nós e mantém viva e clara diante de nós a visão agora da casa de Deus, de Betel. Então, trazendo para o plano espiritual isso aqui, essa é a noite da ruptura na sua vida. Eu não sei o que está levando você para trás, eu não sei o que está puxando você para trás, mas eu declaro na sua vida que hoje vai haver uma ruptura, porque o passado, não pode mais fazer parte do seu presente. Você está a caminho de uma nova estação, de uma nova história, de um novo capítulo da sua vida. Você precisa construir esse altar. Porque a cruz está chamando você para isso. E não é somente a visão de Betel, não, mas a cruz operando em nós, ela habilita-nos a participar de Betel, a sermos edificados na casa espiritual, a termos prazer de estarmos na casa de Deus. Porque isso faz de nós sacerdócio santo, como diz 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, se eu não me engano. Então, tem que haver essa ruptura. Porque Deus não pula etapas em nosso relacionamento com Ele. Se nós ainda estamos presos no passado, é impossível nós termos a visão do futuro. É impossível nós começarmos a enxergar possibilidades. E essa é a noite, esse encontro é para isso. É para isso, porque você percebe que daqui por diante muitas coisas vão acontecer na vida de Abraão. Muitas coisas. Ele vai pular etapa no seu relacionamento com Deus. Você vai ver ali que ele voltou a Betel depois de ele passar pelo Egito. Ele não esteve em Betel uma única vez. Ele precisou voltar a Betel. Por quê, Luciene? Porque o Egito foi o lugar da sua falta de confiança. Ele não confiou na proteção de Deus em meio a circunstâncias de desespero. Por quê? A terra entrou em crise. As situações de adversidade lhe sobrevieram. Ele tem promessa, mas isso não isenta ele de passar por desafios. Ele tem uma palavra de Deus liberada sobre a vida dele, mas isso não significa que a vida dele vai ser mar de rosas. Vai ter desafio, vai ter luta, vai ter guerra. Mas quando ele vai para o Egito, ele mostra a sua falta de confiança. Ele não confiou na proteção de Deus, que levou ele o que é mentir. E fez Sara mentir também. Ele não apenas mentiu, mas ele induziu a mulher a mentir também. Então, o que o Egito mostra para nós? A incredulidade que está associada ao medo. Eu vejo muita gente medrosa, medo de arriscar, medo de confiar, medo de dar um passo para frente. Fica presa, não sei se eu vou, se eu não vou, porque a gente quer ficar seguro naquilo que a gente consegue dominar. A gente não quer nada na nossa vida que a gente perca o controle. A gente não quer se render, a gente não quer entregar. E isso leva a gente ao medo, a falta de confiança e a falta de vida relacional com Deus.
Porque quando você tem vida relacional com Deus, você lança fora todo medo. A fé é a raiz da fidelidade, a incredulidade é a raiz da falta da confiança. De confiança. O que a Bíblia diz para nós? O que a palavra de Deus nos adverte? Cuidado, irmãos. Cuidado, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então, muitos de nós estamos afastados de Deus por causa disso, da incredulidade, do medo de arriscar, do medo de confiar. Então, nós preferimos ficar num lugar que aparentemente está nos dando estabilidade, aparentemente, né, tá bom, tá ruim, mas tá bom. Né? Eu estou aqui sofrendo, estou aqui comendo um pão que o Satanás amassou, mas pelo menos eu estou aqui. E a gente não se entrega, a gente não confia, a gente faz concessões. Ao contrário, a Bíblia nos ensina a nos encorajar, e encorajar uns aos outros o tempo todo, todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje, de modo nenhum, né, nós podemos endurecer o nosso coração pelo engano do pecado, da falta de confiança, porque a gente passou agora a ser participante de Cristo, desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Hebreus capítulo 3, versículos 12, 13, 14, se eu não me engano. Então, a gente precisa desenvolver essa confiança no Senhor. Nós precisamos voltar ao princípio, né, como diz Hebreus, né? Nós temos que nos apegar até o fim, essa confiança que nós temos no princípio. Voltarmos à casa de Deus, lugar onde nós ouvimos as promessas de Deus para a nossa vida. Lembra do que Deus falou com você? Então, esse lugar você não pode abandonar. No Egito tem riqueza, Luciene, mas não tem altar. Olha aí, Gênesis, dos versículos 10 a 20. No Egito tem aparente proteção, porque está todo mundo indo para lá, está todo mundo confiando lá, então nós temos a tendência de querer camassa, de querer fazer o que todo mundo faz. Só que ela não tem a aprovação de Deus. Não adianta você ficar num lugar onde aparentemente tem proteção, mas não tem a aprovação de Deus. E a palavra de Deus para alguém aqui nessa noite é: volta. Volta a Betel, a casa de Deus, volta. Volta o mais rápido que você puder. Volta para esse lugar, para essa atmosfera espiritual, para esse lugar onde você precisa estar em harmonia, conectado com essa atmosfera profética. Porque aqui o altar, né, é uma verdadeira entrega. Deus não quer a gente oscilando. Eu não sei se eu vou, se eu não vou. Mas se der errado, essa mentalidade que, não, eu vou, mas se der errado, eu volto. Deus não tem plano B. Se Deus falou para você que Ele é contigo, você tem que confiar, independente, o mundo pode virar do avesso. Eu sei em quem eu tenho crido, e nós aprendemos aqui essa manhã que para poder desenvolver esse nível de confiança é do relacionamento. É um nível de entrega, sabe? Na casa de Deus. Porque esse altar vai me trazer uma vida de milagre. Hebreus capítulo 10, versículo 25, é completamente diferente do que se vê hoje, né? As pessoas dizem, não precisa de igreja, não precisa estar na casa de Deus, não precisa estar aliançado com igreja, não precisa ter pastor, não precisa nada disso, mas a Bíblia diz que nós não podemos deixar de congregar. Está escrito, como é costume de alguns, e está escrito isso ainda, hein? O autor ainda escreveu, não deixe de congregar, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Olha aí, antes façamos admoestações e também observe, veja, o tanto quanto mais você vai vendo que o dia se aproxima. Que dia? O dia em que ele vem. Nós precisamos destravar a nossa mente, porque aquilo que você respeita, você atrai para a sua vida. Você não pode acreditar que você vai ser abençoado por uma unção que você despreza ou que você fala mal dela. Nós aprendemos aqui com Abraão que a bênção plena de Deus não vem para a vida de quem não honra seus pais, não honra seus líderes, não honra as pessoas que Deus levantou. E a honra começa no coração. A atitude é simplesmente uma das características, das facetas da honra. Mas a honra, ela brota do coração. Por isso que Deus falou para Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, não adianta eu honrar com lábios, eu honrar quando eu estou na presença, eu honrar quando eu estou diante da pessoa, mas no coração, ou longe da pessoa, eu desonrar. Por que, Luciene? Porque a desonra, ela rouba a recompensa.
Provérbios capítulo 30, versículo 17, a Bíblia diz que os olhos de quem ridiculariza seu pai, de quem não trata com consideração sua mãe, de quem não honra seus líderes, né? Não trata com obediência. O que acontece? Vão ser arrancados e serão jogados no vale e devorados pelos corvos. O que isso se arremete a nós? No plano espiritual, o que isso significa? Gente sem visão. Gente que não consegue enxergar possibilidade, gente que vive enxergando a vida pela lente dos outros. Não tem as suas próprias experiências. Fala o que ouviu falar. Tem um conhecimento comunicado, mas não um conhecimento revelado que emana da palavra de Deus. E você e eu, nós precisamos de alguém que já chegou onde nós queremos chegar. Nós precisamos dessas pessoas. Você precisa respeitar o que essa pessoa carrega. Ninguém chega de paraquedas, não adianta. Pode até chegar, mas não tem durabilidade, não permanece, como a gente tem assistido aí, ó. Muita gente que chega, mas desaparece, some. Porque a Bíblia diz que dar honra ao insensato é abominação. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que honraram gente insensata, gente insânica, gente insana, né? E isso foi tão abominação para Deus que perderam a posição. Poderíamos falar de Roboão, que perdeu o seu reino. Por quê? Ouviu jovens escandalosos. Então, a gente não pode fazer da nossa frustração pessoal um sentimento coletivo. Não é pelas suas experiências traumáticas do seu passado. Se permita viver o novo de Deus. Pessoas de mente rígidas, pessoas de cabeça dura, gente que, sem contexto, que parece papagaio, só repetindo e nem sabe se a fonte é segura. Essas coisas atrapalham o nosso crescimento. E por isso, nós não conseguimos construir um altar. Altar fala de labuta, construir altar, gente, fala de sacrifício, de tirar tempo. Então, toma cuidado com pessoas que falam mal de liderança, porque a miséria procura companhia, e a Bíblia nos mostra que procura mesmo, né? E encontra. Por incrível que pareça, encontra, porque Ananias tinha Safira, Abiú tinha Nadab, Miriam tinha Arão, Jambes tinha Zambre, né? Zanes tinha Zambre. Emineu tinha Fileto. E até Saul tinha um Doeg. Então, a miséria procura pessoas para andar com ela, para falar mal com ela. E nós não podemos nos associar a essas coisas. Quem está em construção de altar é diferente, gente. É diferente. Então, a verdade é que essas pessoas estão sempre procurando alguém que afirme seus defeitos de caráter. Então, a gente que é amigo vai passar a mão nas nossas feridas, para lamber as nossas feridas com a gente. Quem está construindo altar não perde tempo com essas coisas, porque a Bíblia diz que nós não podemos nos fazer participantes das obras infrutíferas das trevas. Antes, nós temos que reprovar elas. Agora, por outro lado, você vai encontrar o seu propósito de vida se você se conectar com as pessoas certas. Nós precisamos refazer os padrões, mentalidade, porque essa mente de que você cresce sozinho, e isso se prega muito hoje, é insana. Não é palavra de Deus. Porque a Bíblia nos mostra que Deus nos criou para viver em comunidade. Deus não nos criou para ser um solitário, nós não somos uma ilha. Essa mentalidade é insana. E você vai vendo, estudando a Bíblia, que muita gente se conectaram com as pessoas certas, encontraram as pessoas certas que levaram elas para o seu próximo nível. Né? Paulo encontrou Barnabé, Ruth encontrou Noemi. E Deus honra essas pessoas que entendem essas coisas, porque a maioria de nós fica se perguntando o que nós somos chamados para fazer, qual é o meu chamado, o que Deus tem com a minha vida. E a palavra de Deus para nós é, antes de você querer entender o que você foi feito ou criado para realizar, descubra primeiro quem é que vai com você. Antes de você escolher o caminho, escolha quem vai com você, porque você não vai conseguir fazer nada sozinho. Pode ter certeza, você vai precisar de pessoas. Abraão ficou sem Ló. Ele precisou ficar sem Ló. Por quê? Porque além de Ló não ter altar, além de Ló não ter nenhuma responsabilidade com o mundo espiritual, não desejar nada do sobrenatural, ele tinha um coração completamente fora, desalinhado, uma conjuntura desalinhada com o propósito que Deus tinha para a vida de Abraão. Então, nós precisamos tomar cuidado com a influência. Qual é o seu nível de influência? Quem são as pessoas que você se influencia? Porque você se torna agente, nós todos nos tornamos, em média, as pessoas que a gente se conecta. Segundo a ciência, 5 pessoas com quem a gente se conecta.
Então, somente quando nós nos comunicamos com as pessoas certas é que a gente pode ir para onde Deus quer nos levar, né? Então, nós precisamos aprender essas coisas. Abraão aprendeu quando ele saiu do Egito e ele voltou para Betel. Ali ele levantou um altar, porque ele entendeu que no momento da crise ele passou por essa falta de confiança. Então, ele retornou. Não é errado você lembrar de onde você caiu e você voltar para pedir perdão, voltar para consertar. Não é. Ruim é você achar que o tempo vai resolver as coisas. É você achar que a pessoa tem que pedir perdão porque eu não fiz nada, sabe? O perdão é a troca de mãos. Né? Quando você sabe quem você é e você está nessa construção de altar, você não se permite ficar agarrado, ficar preso por causa de gente que, né, nem tem mais, né, essa comunhão de poder refazer caminho. Agora você não, você está na construção de altar. Então perdoe quem tem que perdoar, libere quem tem que liberar e siga a sua vida. Porque foi isso que aconteceu com Abraão. E o terceiro altar, gente, ele edificou em Hebrom. Se você ler aqui agora, já no capítulo de número 13, no versículo de número 8, está escrito na palavra de Deus: E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os seus pastores e os meus pastores, porque irmãos somos. Né? Agora, veja aqui no versículo 18. E Abraão, ou Abrão, ele armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E ali ele edificou um altar ao Senhor. Agora, onde é que ele edificou o altar? No versículo 18? Em Hebrom. Por que ele edificou o altar em Hebrom, gente? Porque esse altar aqui, ele foi erguido logo após o período de uma separação que ele teve com Ló. Era seu sobrinho, era amado, mas se você ler os versículos de 1 a 13 do capítulo 13, você vai entender que era necessária essa separação. E por que foi logo em Hebrom que ele edificou esse altar? Hebrom, uma cidade montanhosa, né, que segundo historiadores, é uma cidade que ficava nas montanhas de Judá, a 36 quilômetros de Jerusalém. Né? Hoje os árabes chamam aquela região de Euki-Cauli, o amigo. Interessante essa palavra, o amigo. É isso que significa Hebrom, o amigo. Então nós podemos chamar esse altar de quê? Do versículo 18 do capítulo 3 de Gênesis. Qual o nome desse altar? O que esse altar remete para nós, como arremeteu para Abraão? Altar da comunhão, ou da aliança. Porque a cruz, porque tudo na Bíblia remete à cruz, tá? Não tem nada na Bíblia que tem outra direção. Tudo nos arremete à cruz. O maior altar quem fez foi o próprio Deus, né? Dando o seu filho por nós. Então a cruz, que é esse grande altar, habilita-nos a ter essa incessante comunhão, né? Essa amizade com Deus. É pela cruz, uma vida de união com Deus. Como disse um grande pastor, né? O Senhor se coloca no exato lugar daquilo que ele põe à morte em nossas vidas. Isso é muito forte, porque ele está dizendo para mim e para você que todas as vezes que nós nos voltarmos para a cruz, ele vai estar lá nos esperando. O altar que Deus quer de nós é o altar da comunhão. Então, muitas vezes, para poder ter comunhão com Deus, eu quero que você preste atenção nisso aqui, você vai ter que tirar algumas pessoas da sua vida. Pessoas que você está empurrando, que você está arrastando. E eu não estou falando de marido, de esposa, nem de filhos. Porque isso daí foram escolhas que você fez, que faz parte agora de um plano muito além, né, do que um Ló. Tá? Ló é parente, Ló né, não tem como você participar dessa visão espiritual do que eu estou te passando, achando que seu inimigo é quem dorme na sua cama, que seu inimigo é seu filho. Isso é uma visão ilógica, tá? Nós estamos falando de terceiros, estamos falando de pessoas que estão fora do nosso plano, né, do propósito que Deus tem para nós. E ele teve que tirar Ló da vida dele, por mais que doeu, porque Ló perdeu o pai. Então, Abraão se sentia na posição de paternidade. Então, ele tinha Ló como filho.
Mas Ló não tinha o mesmo sentimento, Ló não fazia parte desse plano espiritual. Então, para poder viver um próximo nível, próximo capítulo, nós vamos ter que ter coragem, ou pelo menos manter uma distância considerável, blindar nossas emoções, manter pessoas distantes desse plano espiritual para que a gente possa ter comunhão com Deus. Eu não estou falando de orar por elas, e nós precisamos amá-las, é necessário, é preciso, é bíblico, ajudá-las quando for preciso. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo de você querer enfiar a pessoa na sua vida, de você querer carregar a pessoa quando a pessoa não está disposta a dar um passo, quando ela não está disposta a fazer nada. Ló não estava nem pensando. O que Ló queria mesmo era que Abraão se enrolasse. Ele não estava nem aí para Ló. Tanto é que ele escolheu o verde, as campinas, e mandou o tio para o deserto, sendo ele velho, sendo ele um ancião. Então, isso mostra a intenção do coração, a motivação, quem de fato Ló era. Então, após essa separação, ele aumentou o seu nível de amizade com Deus. Existem pessoas que estão comprometendo você no seu relacionamento com Deus. E você não entende isso. Essa busca, sabe, de querer ser aprovado, de querer ser aceito, de querer ser amado, tem feito com que a gente venha aceitar na nossa vida pessoas que não fazem qualquer parte do nosso plano seguinte, da nossa jornada, do que Deus quer fazer. Então foi aqui, ó, quando Ló saiu da vida de Abraão. Você vai ver que Deus não falava mais com Abraão enquanto Ló estava. Deus só voltou a falar com Abraão quando Ló saiu. Então, se você quiser viver milagre na sua vida, você vai ter que ter coragem. Como Jesus chegou na casa de Jairo, tirou todo mundo da casa. Porque para viver milagre, você vai ter que tirar algumas pessoas da sala da sua vida. Esse é o altar de Abraão. O amigo. Então, vai pegando a sua parte aí. Qual é o quarto altar? Agora, no capítulo número 22, nós vemos aqui os versículos 1 ao 14. Eu não vou ler, mas eu gostaria muito que você meditasse na sua casa. Medite na sua casa. Que altar poderoso, gente. O quarto altar na vida de Abraão, gente, foi erguido em Moriá. Moriá. Esse é o quarto altar. E que altar é esse? É o altar da adoração. Isso inclui uma entrega total, porque a adoração sem entrega, ela não é genuína. Não é genuína. Nós vemos aqui um homem absolutamente rendido a Deus, a ponto de sacrificar o seu único filho. Porque Abraão, ele amava a Deus. Abraão amava a Deus a ponto de confiar em seus caminhos, em sua vontade. Um homem tão sensível à voz de Deus. Você percebe que isso aqui não foi do dia para a noite. Porque do capítulo 12 ao capítulo 22, nós temos uma jornada de Abraão percorrida com Deus. Uma jornada de erros e acerto e refazendo o caminho. Perceba, medita nesses 10 capítulos e você vai ver isso. Agora ele é um homem sensível. Agora ele é um homem que ama tanto a Deus, que ele confia tanto no Senhor, que não importa o que ele vai perder. Ele sabe quem é Deus. Ele não conhece o Deus que faz. Ele conhece, porque Deus... Eu acho tão sensacional isso, gente. E até me emociono falar dessa área na vida de Abraão, sabe? É muito forte. Isso aqui é muito espiritual, sabe? Você olha para Abraão aqui e você vê um homem que amava tanto a Deus, que ele confiava tanto nos caminhos de Deus, um homem tão sensível à voz de Deus, que ele pôde discernir cada instrução de Deus em cada passo do doloroso processo de sacrifício. Porque Deus falou para ele: vai para as terras de Moriá, um dos montes que eu te mostrarei. Deus nem deu para ele qual seria o monte, Deus nem explicou para ele o que seria feito. Deus só falou para ele que queria o filho dele em sacrifício. Mas ele confiou em Deus em cada passo doloroso do sacrifício. Um homem que adorou a Deus no momento em que oferecia o que ele tinha de mais precioso. E é aqui, gente, é aqui que está o ápice da revelação. A cerne de todo, sabe, de toda a vida de Abraão. Quem ele se tornou andando com Deus.
Porque o verdadeiro amor, ele é sacrificial. O quanto que nós estamos dispostos a nos sacrificar por quem nós amamos. Nós falamos que amamos a Deus, mas basta Deus intervir na nossa agenda e a gente se descontrola. Basta Deus mudar a nossa rota e a gente já perde a confiança. Entenda que sem as marcas da cruz em nossas vidas, nós adoramos a nós mesmos. Nós consideramos as nossas vidas e tudo que temos por de mais precioso para serem oferecidos para Deus. Não, é muita coisa. Nosso Deus. Aí a pessoa fica agarrada, a pessoa fica presa. E nesse altar, gente, Deus colocou a parte mais íntima e mais preciosa da vida de Abraão. O próprio coração de Abraão. Isaac era o coração, era a vida. O coração fala de vida. Isaac era a vida de Abraão. E Deus, assim, tratou ele como um ser humano, sabe? Que se tornou um verdadeiro adorador. Por isso ele foi chamado o quê? Como é que Deus chama Abraão? O amigo de Deus. Uau! Então, o verdadeiro amor, ele é isso. Amor, gente, não é sentimento, não, pelo amor de Deus. O amor verdadeiro, o amor bíblico é sacrificial. Não tem a ver com receber, tem a ver com entregar. Jesus disse: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a sua própria vida. A vida pelos seus amigos, João 15:13. Então, somente alguém que já edificou o altar da confiança, o altar da separação, o altar da comunhão, poderá edificar, erguer o altar da adoração, da entrega total. Entenda que sem as marcas da cruz em nossas vidas, nós adoramos a nós mesmos, porque a gente começa a considerar tudo que nós temos precioso demais para oferecer. E é nesse altar que Deus coloca a parte mais íntima do nosso coração. Talvez você está passando por algo na sua vida que você não tem compreensão. Você não está entendendo. Você está se sentindo perdida. Mas cadê a confiança? Cadê os altares que você construiu para chegar até aqui? Isaac era o que ele tinha de mais precioso. Ele esperou 25 anos para receber Isaac, gente. E assim Deus tratou ele como alguém que era um verdadeiro adorador. Jesus disse para a mulher samaritana: vós adorais o que vocês não sabem, nós adoramos o que sabemos. Então o problema com vocês, samaritanos, não é que vocês adoram no monte errado, mas que vocês não sabem quem vocês adoram. Por quê, Luciene? Porque para adorar a Deus verdadeiramente é necessário sacrificar tudo. Oh, meu Deus! Aleluia! Tem que sacrificar tudo. Jesus disse: quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E se você quiser viver um milagre no altar, ou se você quiser receber desse altar que você tem edificado com labuta, com sacrifício, com luta, você vai ter que entregar o seu melhor. Entrega tudo. Confia no Senhor de todo o seu coração. Deus está nos chamando essa noite para entendermos essas verdades. Não dependa do seu próprio entendimento, da sua habilidade. Não confie no seu recurso, no seu salário mínimo, na sua Bolsa Família. O Senhor está dizendo: eu quero te levar a um outro nível. Mas você está preso, está agarrado. Confie no Senhor de todo o seu coração. Porque nós só encontraremos o verdadeiro sentido em nossas vidas quando nós entregarmos corpo, alma e espírito a Deus. Porque quando nós somos conduzidos por Deus, tudo se põe no seu devido lugar. Quando você tem coragem de se render, de se entregar, Deus alinha todas as áreas da sua vida. É natural disso, é natural. E eu posso falar com muita propriedade, porque por não entender isso, eu falei 7 vezes. Eu caí 7 vezes. Eu fui parar no fundo do poço por 7 vezes. Eu tive depressão, eu quis morrer, quis acabar com a minha vida, não tinha mais sentido de vida, porque eu estava sempre oferecendo para Deus tudo, a meu modo, a minha forma, mas não era tudo o que Deus queria.
Não era tudo que era necessário ser entregue. Eu sempre estava agarrado a alguma coisa. Eu sempre estava preso a alguma coisa. Por isso que o Senhor nos diz: você não sabe os meus caminhos. Seus caminhos não são os meus. De paz e não de mal. Para te dar o fim, ou seja, o seu resultado vai valer a pena se você tiver coragem de sacrificar tudo. Então, as chaves que nos movem de fase estão nas perguntas que nós respondemos aos testes e provações que nós sofremos. Talvez agora, nessa provação que você está, Deus está querendo mover você de fase. E Ele precisa que você responda as perguntas que você está sofrendo dentro desses testes, dessas provações, dessas lutas. Qual? Faça o altar. Há perguntas que você tem que responder para poder entrar em novo nível de realização. Por isso, ele foi chamado amigo de Deus. 4 altares que Abraão edificou a Deus, que fez dele um amigo de Deus. Eu tenho certeza que você deseja ser amigo de Deus, como entender, agradar a Deus, viver de tal forma que a nossa vida venha agradar a Deus. Eu tenho convicção no meu coração que você, como eu, deseja isso. Mas a pergunta de Deus para mim e para você é: cadê o altar? Onde está o seu altar? E esse altar que você edificou, é para quê? É altar de entrega? Porque Deus, Ele quer algo a mais de nós aqui essa noite. E essa palavra é para nós. É para nós, eu e você. Deus quer mais de nós. Nós estamos prestes a viver um período que vai ser revolucionário na história da igreja. Revolucionário. E nós precisamos estar nesse nível de realização, de harmonia, de comunhão, de vida plena com Deus, para que nada que aconteça venha tirar o nosso foco, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não podemos perder Jesus de vista. Esses dias alguém me perguntou, fora do país, como é que está o Brasil? Com aquele governo lá, eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Para mim, o Brasil está uma benção, porque eu não dependo de quem está no governo, eu dependo de quem está no trono. E quem depende de quem está no trono, ele cresce no Egito, prospera na Babilônia. Não tem quem está no governo que possa alterar o plano superior sobre a vida de quem depende do trono. Nós precisamos de pessoas, mas nós temos que depender de Deus. Então, nós precisamos edificar esses altares. Essa aula está gravada e eu espero que você reveja ela em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta? Dentro do que nós falamos, alguma pergunta? Se você quiser me perguntar como é que edifica esse altar, você vai ter que ver essa aula de novo. Se você me perguntar como é que eu faço para fazer um altar, você vai ter que ver essa aula de novo. Porque está tudo explicado. Está tudo assim, olha, desenhado. É só você abrir seus ouvidos espirituais e prestar bem atenção. Através da vida de Abrão, que se tornou Abraão, Deus nos deu lições valiosas aqui. Chaves foram nos entregues. Agora precisa ser virada através da nossa atitude, através de nós. A resposta que nós damos à voz de Deus, à palavra de Deus, é que vai fazer com que a gente venha mudar de fase. Amém? Tá claro? Tem alguma pergunta? Para perguntar, você precisa abrir aí a sua. Tem um microfonezinho bem pequenininho aí do lado, à frente, embaixo. E para perguntar, você precisa ativar ele. Se alguém quiser falar, oportunidade para você. Glória a Deus. Deus é Amém. tremendo. Ô, missionária, boa noite. Aqui. Pai, Senhor, minha princesa, boa noite. Amém, a paz do Senhor. Eu
eu entendi, acho maravilhosa as suas aulas. E uma coisa, uma comparação que eu fiz assim, de uma forma pessoal, quando a gente está restaurando, porque quando a gente já teve essa vida no altar e perdeu, a gente tem que restaurar. Talvez ela seja como uma dracma perdida, em que às vezes a gente tem que recalcular a volta, organizar, achar aquele ponto máximo e voltar até construir um novo altar na fase atual, da forma certa, da forma que a fase está pedindo. Entende? Uhum. Porque quando a gente está nesse processo de restauração, eu acho que é mais detalhado, é mais doloroso. Quem constrói do zero. Mas quem já teve e tem que remover as coisas, o trabalho é maior, né? Tem que Com organizar de certeza. novo. E é muito mais difícil. Mas eu acho assim, É como a muito Bíblia mais é difícil. maravilhosa, é mais difícil. Mas a Bíblia é maravilhosa nessas comparações, como se fosse uma dracma, né? Então, voltar a esse percurso é Para poder achar a dracma, o que é preciso ser feito? Para se achar organizado, algo que se tá? perde, o que precisa ser feito, né? A primeira coisa que ela fez, ela acendeu. Depois ela varreu. Se ela acendeu, porque estava escuro. Ninguém consegue enxergar nada no escuro. Ela não tinha visão, então ela precisava acender. E para poder acender, ela precisava de óleo. Né? Porque não é como hoje, que bateu a mão no interruptor e a luz acende. Antigamente precisava de um processo para se manter o local iluminado. Através disso, tinha que botar é, azeite para acender o pavio, é um processo. Então, todos esses detalhes remetem muito ao nosso comportamento, às nossas alianças. Iluminar. Não dá para andar iluminado se você anda com trevas. É uma série de coisas pequenas que são detalhes que vão fazer toda a diferença. O que ela fez para poder achar a dracma? Ela, além de acender, ela varreu. Se ela varreu, é porque estava sujo. Mas ela só conseguiu ver que estava sujo porque ela acendeu. Porque ninguém consegue conviver num ambiente sujo. Se a pessoa ela anda com o Espírito Santo, se ela tem clareza, se ela tem a luz de Deus na sua vida, ela não consegue ficar onde há sujeira, há pecado. Mas ela só foi se conscientizar disso quando ela acendeu. E o que significa varrer? Limpar, organizar, botar a vida em ordem, saber o que tem que ser feito. Isso aqui está errado, vou arrumar isso aqui, vou pagar isso aqui, vou pedir desculpa ali, vou refazer isso aqui. Essas coisas fazem toda a diferença. Teve uma época na minha vida que Deus falou para mim, Luciane, você tem que refazer o caminho. Então você vai voltar 3 anos atrás. O que você fez há 3 anos atrás? Eu fiz há 3 anos atrás. Quando o Senhor me disse, eu não tinha qualquer clareza, mas por que que eu entendi? Porque eu iluminei. Eu comecei a fazer um propósito de oração, né? Comecei a orar 21 dias, terminava, orar mais 21 dias, terminava mais 21 dias, e eu fiz 4 vezes isso. 21 dias, mais 21 dias, 21 dias. Na quarta vez, no meio do propósito, o Senhor me disse, eu estou te ouvindo, mas para você poder viver o que você está me pedindo, você tem que voltar 3 anos atrás. 3 anos atrás, exatamente. 3 anos atrás. O que você fez há 3 anos atrás? Eu comecei a lembrar que eu briguei com a tia, eu bati numa vizinha, eu xinguei um pastor. Tudo isso eu era. Eu briguei numa igreja, eu mandei uma irmã se lascar. Eu era da pá virada, eu era perturbada, mesmo na caminhada cristã. Então, eu tive que voltar lá atrás, 3 anos atrás, e refazer todo o caminho. Isso eu fiz em uma semana. Né? Quem habita comigo, que é meu marido, meus filhos, falou, mãe, a senhora está bem? Eu falei, estou ótima. Eu tive a clareza, a iluminação do Espírito, por que a minha vida não parou aqui e não vai? Por que eu estou aqui parada, eu estou pedindo, pedindo, pedindo e não vai? O Senhor me disse, iluminou, eu sei o que é. Eu tenho que resolver isso aqui. E comecei a ir atrás e resolver. Quando eu coloquei tudo em ordem, eu bati o carro de uma pessoa, um monte de probleminha, coisa pequenininha assim, que eu fui deixando, achando que o tempo ia resolver. E eu tive que ir atrás, resolver tudo isso. Pedir perdão para quem eu tinha que pedir, refazer. E quando eu fiz isso, não demorou um mês. Minha vida deu um salto, assim, ó, sabe? Para um outro patamar. Então, essas coisas fazem com que a gente entenda
o quão é imprescindível a gente manter os altares de pé para que a gente não se perca, porque é só tendo altar que a gente consegue. Aí, tipo, já tive altar, mas o altar quebrou. Como eu disse, eu já falei 7 vezes. Então, para mim chegar no nível de cair 7 vezes, é por todo o caminho. Eu tenho 24 anos que eu estou na caminhada, mas tenho 11 anos que eu posso dizer para você, hoje eu sou uma mulher completamente diferente da que eu era. E por quê? Por quê? Eu entendi o que nós precisamos entender. Então, pelo amor de Deus, não escuta apenas. Escutar é uma coisa muito superficial. Ouça, porque quem ouve fica remoendo, pensando. Peraí, mas o que eu tenho que fazer? Aí você começa a fazer as perguntas certas. Senhor, o que está errado na minha vida? Opa, foi minha, foi fulano que fez. O senhor não está perguntando quem é o culpado. O senhor está procurando quem tem coragem de se posicionar para resolver. Então, essas Então, coisinhas fazem toda a diferença na vida. então, então, então a senhora quer dizer que existem coisas que hoje, no presente, a gente muda de comportamento. E as coisas do passado a gente volta lá, conserta e não fica lá, né? Mas existem coisas que E realmente a não gente fica lá. precisa voltar. Mas tem coisas que a gente realmente precisa voltar lá. Talvez a atitude Você do precisa orar presente para hoje. saber. Você tem que orar para saber. Falo Tem que assim, orar, tem que fazer propósito. Como eu disse, eu fiz 4 propósitos de 21 dias para saber. Então, teve coisas que eu precisei voltar. E teve coisas que eu não precisei voltar, porque não fazia parte do que estava associado comigo. Então, o que realmente eu precisava fazer, o Senhor me mostrou. É Deus que mostra para você onde você errou. O Espírito Santo, ele te impele. Palavras que você falou que você magoou. Eu magoava as pessoas, assim, naturalmente. Era de mim. Eu era frustrada, machucada, ferida. Então, para mim, magoar alguém com palavras, né? Eu arrebentava com a pessoa. A pessoa virava, minha filha, você tá feia, você tá acabada. Eu destruía a pessoa. E aí a pessoa podia me xingar, fazer o que for, que nem me doía, porque eu já era uma ferida ambulante. Então, depois desses 3 anos de muito processo com Deus, eu me tornei uma outra mulher. Só que eu deixei coisas para trás. Então, eu precisei voltar para refazer. Quem me revelou isso foi o Senhor, através de levantar o altar da oração, da comunhão, de querer viver com Deus, de querer conhecer a Deus. E eu comecei a perguntar para Deus por que coisas na minha vida não ia, por que eu estava parado. E o Senhor me disse: eu estou te ouvindo, eu estou ouvindo que você está me buscando, estou te vendo. Mas isso, você vai ter que resolver. Não está na minha mão, está na sua, foi tu que fez. Vai lá e resolve. Simples assim. e pôs um ponto, né? E os de Amém? hoje? E os altares de hoje, eles, no caso, são manutenções, né? Constância. É constância, né? Nós não podemos perder. Por isso que é muito bom a gente estar em harmonia com pessoas que mantêm altar, pessoas que Faz mantêm toda a aliança com diferença. Deus. Faz toda a diferença. Porque se você Deus é mantém o essas influências na sua vida, perfeito. essas pessoas te esticam, essas pessoas te puxam. Agora, se você mantém influência negativa na sua vida, essas pessoas Ser te mãe? jogam Então para tá. baixo, essas pessoas te embaraçam. Entende? Nós precisamos ter na nossa vida pessoas que são melhores do que nós, né? Que nos ativa, que nos leva a um nível de crescimento e superação para que a gente possa saber como manter, né, essa vida alinhada com o Senhor. Isso não quer dizer que você não vai errar, que você não vai falhar, como nós aprendemos essa manhã, né? Deus tem recursos, Deus tem sempre um resgate, Deus tem sempre cura, né? O Senhor está disponível para todo aquele que está errando, querendo acertar. Por isso ele diz: o justo cairá por 7 vezes, mas o Senhor sempre levantará. Só que chega uma hora que você não pode mais errar o mesmo erro, porque senão a consequência é terrível. Então, gente, amém? Mas alguém quer falar? Oportunidade aí para você. Só abrir aqui a câmerazinha, ó. Tem um câmerazinho, não, um microfonezinho aí perto de você. Aperta aí e abre. Glória a Deus.
Então vamos orar. Tá tudo certo? Glória a Deus. Maravilha. Esse é o processo. Eu quero muito, muito mesmo, sabe, que as pessoas vivam em suas vidas o que eu tenho vivido na minha. Porque Deus me chamou para isso. O Senhor me disse, Luciene, a sua história ressignificada vai ressignificar muitas histórias. Então, foi por isso que ele me disse para mim poder fazer esse curso, né, montar esse curso. E o método PRODES é para isso, é para levar a pessoa ao desenvolvimento espiritual. E todas as outras áreas da vida vão sendo alinhadas à medida que a pessoa vai se submetendo ao processo, o passo a passo, a jornada para o progresso. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite, Pai, eu quero louvar o teu santo nome pela oportunidade magnífica que o Senhor nos deu, pela vida de cada pessoa que está aqui, Jesus, pelos que vão ter esse conteúdo depois. Nossos irmãos que estão em outros países, que fazem parte desse curso e que, pelo fuso de horário, não puderam estar conosco ao vivo. Mas que o Senhor, Pai, através de cada palavra, possa causar em nossa mente uma metanoia, nos destravando, nos desassociando de tudo aquilo que nos impede, que não nos permite sobressair. Nós queremos viver, Senhor, os altares que o Senhor tem para nós. Nós precisamos aprender a edificar esses altares, porque altar fala de vida, de conduta, de alguém que está desejoso em viver para te agradar com a sua própria vida, como Abraão, como Noé, como Elias, como nosso modelo maior, nosso mestre Jesus. Senhor, que a nossa vida venha a ser a tua morada e o nosso coração venha a ser o teu altar. Que nós venhamos, Pai, nos desprender de tudo, nos desassociar de tudo que atrapalha o nosso crescimento e a nossa maturidade. Que os nossos olhos possam ser abertos, que o nosso entendimento venha a ser iluminado, que o conhecimento da tua palavra venha quebrar cadeias e correntes na nossa mente, e que o inimigo da nossa alma não tenha mais legalidade, nem setas, nem dados e nem flamados que ele lança contra nós possa ter êxito, mas que nós venhamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos ser capacitados e sermos catapultados, arremessados para o novo. O Senhor tem um novo capítulo da nossa história. Estamos chegando em uma nova estação, em uma nova fase, e nós não queremos perder, Senhor, aquilo que o Senhor Deus tem para nós. Como disse o apóstolo João na sua primeira epístola, não podemos perder o galardão, aquele que o Senhor Deus tem para nós como recompensa nessa vida e na outra, na eternidade. Senhor Deus, cada vida que aqui está representa a sua família. Esposa representa marido, filhos. Esposo representa seus lares, seus maridos. Oh Deus, o Senhor sabe o que cada um necessita. Visita esta casa, Pai, com a unção, Deus, que despedaça todo jugo, quebra todas as correntes e cadeias que tenta atrapalhar o crescimento e a comunhão e a harmonia desta família. Não permita, Senhor, que a desavença venha a ser maior, Deus, do que a paz que excede todo o entendimento. Senhor, que o teu Espírito venha trazer o coração e convertê-los em harmonia para que haja a cumplicidade do lar, que haja a comunicação, a harmonia entre a família, que o pai se entenda com seu filho e com a sua filha, que a mãe entenda-se com seu esposo e com seus filhos, e que dentro desta casa os altares estejam edificados, porque dentro da nossa família, dentro do nosso lar, nós só temos a cama como altar, nós temos a mesa como altar, nós temos, Senhor Deus, o lugar da oração como altar, e esses lugares precisam estar em constância. Ó Espírito Santo, eu quero te pedir, meu Deus, que neste momento o Senhor venha soprar dos quatro cantos dessa terra, como o profeta Ezequiel viu o seu trono se mover, em movimento a favor daqueles que oram. Responde, Senhor, esta pessoa que necessita de uma intervenção. Intervenha, Pai, nesta causa, nessa situação impossível. Destrava o que está travado. O profeta Oséias diz que o Senhor dá ordem aos céus e os céus respondem à terra. Responde, Senhor, nesta hora.
Ela é vida, ela é espírito de vida. A tua palavra, Senhor, ela traz a existência o que nem existe, ela traz à luz o que está em trevas. Senhor, realiza maravilhas no seio desta família, que haja conversões, salvação, libertação, testemunhos de vitória. Pai, como dispenseira do celeiro dos céus, eu quero liberar sobre a vida dos teus filhos, na autoridade do nome santo de Jesus, um novo nível, um novo tempo, que a paz do Senhor reine em cada coração, que haja motivo, Senhor, de adoração, de gratidão, de alegria. Eu quero profetizar, que o Espírito de vida venha dar livramento agora. Manda os teus anjos, Senhor. Envia os nossos conservos com a espada de fogo. O que o inimigo tem armado seja desarmado. O que o inimigo tem tentado que venha a ser frustrado. Pelo caminho que ele veio por sete, ele fugirá. Mas na nossa casa, no meio dos nossos, ele não vai fazer bagunça e nem arruaça. Porque aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo. E tudo que ele lançou venha a ser destronado agora. Espírito de confusão, de contenda, espírito de calúnia, de difamação, nós te repreendemos. Seja destruído agora em nome de Jesus. Abre, Senhor, as portas e as comportas sobre a vida do teu povo. Eu ministro, Senhor, nessa noite, meu Deus, porque eu creio na tua palavra e pelo poder da tua palavra, eu declaro pelo poder do nome de Jesus, por tua infinita bondade e misericórdia, confirma, Senhor, nos corações e ser com teus filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Aleluia. Forte é o Pai. Pois é, gente. Tem que ser. Tem que buscar, hein? Tem que buscar, gente. Levanta o altar da oração em nome de Jesus. Levanta o altar da oração, viu? Que Deus deu livramento aqui. Livramento, tá? Sepultura foi fechada. Que Deus, ele é fiel. Deus é fiel. Deus guarde você, proteja a sua família, te dê graça, sabedoria e te traga para o centro da vontade dele, para a glória do nome dele. Um beijo no coração. Terça-feira que vem, disponível ao vivo, 6 da manhã e às 21 horas. Estaremos juntos, para a glória de Deus. E Deus te abençoe na